Agora a gente não pode deixar de fazer o O, porque é o último O do dia, o último O da CPBR 15, porque estamos chegando ao final do nosso conteúdo. Vamos agora nos encaminhar para a palestra de encerramento. Vamos falar sobre inovação humana para dores reais. A inteligência artificial tomou conta do nosso dia a dia e a tecnologia já é vista como solução. Mas no mundo real, sabemos que não é bem assim que funciona. Soluções humanas para seres humanos, é disso que se trata no final. E para conversar com a gente sobre esse assunto, quero convidar ao palco Kátia Juliana. Uma salva de palmas. Seja bem-vinda, Kátia. Obrigada. Boa tarde a todos. Tudo bem com vocês? Vamos começar aqui. Eu vou começar fazendo uma pequena dinâmica. Eu sou a Kátia Juliana, vou falar de inovação para dores reais, inovação humana. E antes de começar, eu deixei um post-it com cada uma pessoa que estava aqui na plateia. Por favor, peguem o post-it, coloca na sua testa. Eu também vou colocar, não é só vocês que vão passar vergonha, não. Coloquem na sua testa. E eu vou pedir para vocês pegarem uma caneta e desenhar a letra E, sem enxergar, sem ver. Desenha a letra E. Aquela ali da foto sou eu. Isso quer dizer que eu faço isso sempre. Desenha a letra E. Depois que vocês desenharem a letra E com letra de forma, eu vou desenhar. Só para vocês não me copiarem. Estou achando o máximo. O pessoal aqui da plateia está fazendo. Está incrível. Ó, a maioria já fez. Eu vou desenhar a letra E. Vocês estão lendo a letra E do jeito certinho? Pode tirar da testa. Olhar. Se a letra E estiver do jeito certo, é que você foi empático. Se a letra E estiver deste jeito, é que você é antipático. Brincadeira, ninguém é antipático. Na verdade, você foi simpático com apenas você mesmo. A empatia é uma habilidade que a gente nasce com ela, mas ela precisa ser ativada. Ela não está o tempo todo aqui com a gente. Então, quando eu desenho assim a letra E, eu estou sendo empática com quem vai ler a letra E. Quando eu desenho assim, eu estou pensando em eu mesmo ler, estando na minha testa. Olha que loucura. Mas você não é antipático, não. Só nesse momento que você pensou em você mesmo, não pensou em mais ninguém. Não tem problema. Não tem problema porque a empatia é algo que eu acredito que vai mudar o mundo. Por que a empatia vai mudar o mundo? Porque quando eu me coloco no lugar do outro, eu abro novos horizontes. Eu retiro pontos cegos da minha vida, da minha experiência, da minha existência, do meu repertório. E a empatia, ela também faz parte de uma abordagem de inovação que se chama Design Thinking. O Design Thinking, ele é uma abordagem de inovação, uma metodologia de inovação, que tem como valores a empatia, a colaboração e a experimentação. A empatia, vocês sabem, se colocar no lugar do outro. Fácil. Só que quando você está empreendendo, criando um produto, uma startup, ou fazendo inovação, você não pode se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, porque vão acabar vocês dois se abraçando, chorando juntinho, e não vai resolver nadinha. Então, eu tenho que ter a empatia, me colocar no lugar do outro, mas com certo afastamento, para eu não sentir a dor e assim conseguir realizar o projeto, o produto, o serviço e tal. A colaboração é uma das mais difíceis da humanidade. Você trabalhar junto com outras pessoas já é difícil, não é, galera? Agora, pensa em trabalhar em conjunto para criar algo novo, para pensar junto. É muito mais difícil. Então, a colaboração ela é essencial dentro do Design Thinking. Assim como a experimentação. A experimentação, eu elimino do meu vocabulário a palavra eu acho. E eu coloco no meu vocabulário a palavra eu sei, porque eu fiz, eu vivi. Quando eu entreguei um post-it na mão de vocês, todos vocês foram empáticos comigo em acertar o post-it de uma estranha sem saber o porquê. Quando eu pedi para vocês colocarem um post-it na testa, vocês foram colaborativos comigo e colocaram. Quando eu disse, escreva a letra E no post-it sem olhar, vocês foram e experimentaram a sensação de escrever uma letra sem enxergar. Então, sem querer, vocês acabaram de passar pelos 3 valores do Design Thinking em alguns minutos só. E o Design Thinking, se você digitar na internet, vai ter várias formas, várias etapas, 5, 4, 3, 7, 8, tanto faz.
tanto faz. O Design Thinking ele é uma mudança de mindset na mente das pessoas. Ele é uma abordagem de inovação que ajuda a ver as coisas de um olhar mais humano. E aqui eu trago para vocês darem uma olhadinha também. A IDEO é uma das consultorias de Design Thinking mais conhecidas do mundo. E ela explica o Design Thinking até um pouquinho mais simples, né? Ela fala, crie uma questão, junte inspirações, gere ideias, torne essas ideias tangíveis e teste as ideias, né? Aprenda testando e depois divulgue a história para o mundo. Bem legal, né? Mas o que o Design Thinking realmente quer? Ele quer o foco no ser humano. Mas como assim foco no ser humano? Quando eu faço algo, eu não estou sempre fazendo para um ser humano? A verdade devia ser, mas nem sempre é. O foco no ser humano é quando eu penso nas reais necessidades dos seres humanos, quando eu penso no valor que está agregando para aquele ser humano e quando eu penso em integrar, quando eu penso em interagir com esse ser humano. Porque se eu estou fazendo algo para alguém, eu tenho que interagir com essas pessoas. Se eu não interagir com elas, provavelmente a solução que eu encontrar não vai ser a mais certeira. E dentro do Design Thinking, a gente também usa uma outra metodologia que se chama Human Centered Design, o HCD. E o HCD ele faz o quê? Ele faz com que todos os esforços na etapa de um projeto sejam influenciados pelas ideias e interações dos seres humanos. Os quatro valores, né, os 4 princípios do HCD são centrado na pessoa, aí é óbvio, né, gente? Resolver o problema certo. Aí tem uma questão muito legal. Toda vez que você tem um problema, aí você pensa na primeira solução e você vai correndo e faz essa solução. Beleza. Daqui a uma semana, um mês mais ou menos, esse problema volta. E volta pior. Aí você falou, mas eu não resolvi? Não estava certinho? O que eu fiz de errado? É que entre o problema e a solução, você não investigou aqui no meio, você não foi na causa raiz. E não ir na causa raiz vai te causar mais problemas no futuro. Então, resolver o problema certo faz total sentido. Tudo é sistema, sim, tudo está interligado. Então, eu não olho só o meu pedacinho, eu olho o sistema macro de tudo, para poder entender e solucionar da forma correta. E intervenções simples e pequenas. Todo mundo acha que quando você tem que fazer um projeto, uma startup, uma inovação, você tem que fazer algo grandioso, tipo a cura do câncer, um efeito eureka. E, às vezes, pequenas intervenções, pequenas mudanças em processos, já ajudam ali a melhorar a vida do ser humano. E aqui eu dei um exemplo bem rapidinho sobre que o design centrado no ser humano não é só para o design. A gente pensa, é só para o design thinking? É só para o design... O design gráfico? É só para o design de sobrancelha? Não, gente, é para tudo que envolve, principalmente, a perspectiva humana em todas as etapas do processo. Se eu quero uma solução para um ser humano, eu tenho que envolver ele em todo o processo. E aí a gente fala de inovação. Inovação, ela tem várias definições, várias características, cada um tem uma forma de ver e de imaginar. E muita gente acha que inovação é tecnologia. Tecnologia é o meio. O fim sempre será para um ser humano. Vou dar um exemplo. Opa! Esse aparelhinho aqui maravilhoso, que ajuda o ser humano todos os dias a fazer várias tarefas, ele foi criado para outro ser humano. Você não vê 2 celulares interagindo ainda. Mas esse aparelhinho ele foi criado por um ser humano. Será que ele atende todas as necessidades humanas? Será que ele atende 80%? Será que ele atende 90%? Ele foi criado, uma tecnologia, um gadget, para outro ser humano. Então, a tecnologia está aqui para ajudar, para resolver problemas, para ser uma ferramenta. Opa, pulei. Para ser uma ferramenta e ajudar a melhorar a vida do ser humano. Essa é a melhor definição de inovação que eu encontrei. Existem várias, nenhuma está errada, gente. Mas, para mim, inovação é quando eu melhoro a vida do ser humano. Quando eu torno a vida do ser humano melhor, mais fácil, mais habitável nesse planeta. Então, quando eu faço alguma coisa para melhorar o planeta ou a vida do ser humano, eu estou fazendo algo que o fim, a finalidade é humana e não a tecnologia. Tecnologia é sempre como ferramenta, como meio, como algo para se chegar à solução. E aí você fala, tá, mas e a inteligência artificial, hein?
A inteligência artificial é outro recurso que o próprio ser humano criou para que a gente tivesse mais uma ferramenta para agilizar, para começar, para melhorar a vida do ser humano. A inteligência artificial lá nos primórdios foi criada para quê? Para que tivesse um cérebro artificial para fazer tarefas mais rápido. E hoje ele é usada para várias coisas também para agilizar a nossa vida, para melhorar a nossa vida. Então, enquanto eu estou melhorando a vida do ser humano, eu sou uma ferramenta, eu não sou o objeto fim. Ferramenta, sempre ferramenta. Tecnologia, inteligência artificial e qualquer outro gadget ou possibilidade de aplicativo é para ajudar o ser humano. Por isso, a gente pensa sempre em inovação humana, para esclarecer, né, dores humanas. E aí eu vou falar aqui sobre inovação humana. Aí você fala, tá, Kátia, o que é inovação humana? Bom, tudo, né? Tudo parte da cabeça do ser humano. A fagulha da criatividade é a imaginação. Quando eu imagino alguma coisa, eu posso criar esta coisa. Quando eu quero resolver algo, eu primeiro imagino na minha cabeça e depois eu crio ela na realidade. Então, a fagulha de toda inovação começou lá de uma imaginação, de uma ideia criativa, de uma vontade de resolver, de aprender, de fazer melhor. E aí eu trouxe para vocês 3 cases incríveis que eu adoro sobre inovação humana. Esse aqui é um case muito legal, vocês podem procurar depois na internet, sobre a Voz da Arte, que é um case da IBM Watson, que é a inteligência artificial da IBM, com a Pinacoteca de São Paulo. Eles viram que muitas pessoas não iam ao museu, eles podiam fazer o que eles quisessem. Nada mudava, não aumentava a quantidade de pessoas indo para o museu. Eles falaram, tem alguma coisa de estranho, o que mais que a gente pode fazer? Então, eles fizeram uma baita de uma pesquisa e descobriram que 72% dos brasileiros nunca pisaram no museu. Nunca pisaram no museu, dentro do Brasil. Tem muita gente que viaja para fora, vai em tudo quanto é museu lá fora e não conhece os museus daqui do Brasil. Eu falei assim, cara, mas é um número muito grande, 72%, é quase toda a população. Por que eles não vão no museu? Estranho, né? E aí eles fizeram pesquisas com diversas pessoas, de diversas idades, etnias, locais e tudo mais. Por exemplo, esse menininho, ele tem 10 anos. E ele dá o depoimento no vídeo. Ele fala, eu não gosto do museu porque eu não entendo a arte. E eu gosto mais de grafite, porque é uma arte que eu vejo o tempo todo na rua. Então, eu me identifico mais com grafite. E aí essa senhora também dá um depoimento falando assim, eu gosto de arte, mas eu nunca fui num museu. Aí você fala, ué, se ela gosta de arte, por que ela nunca foi no museu? Ela fala, a arte não conversa comigo. Como assim não conversa com você? Então, dentro de todos esses dados de pesquisa exploratória que o pessoal da Pinacoteca fez com o público em geral, junto com a inteligência artificial da IBM, o Watson, eles ficaram 6 meses criando o Watson com todas as informações de história de arte do Brasil. Tudo sobre arte do Brasil foi colocado dentro do IBM Watson e aprimorado e aumentando o aprendizado para que ele soubesse de todas as artes. E aí eles criaram o quê? Eles criaram um aplicativo que a pessoa vai no museu, aqui é a Pinacoteca. Eles vão na Pinacoteca de São Paulo, pega esse celular com um fone e a pessoa pode fazer qualquer tipo de pergunta. Qualquer tipo de pergunta. Quem vai responder é a inteligência artificial. E aí a pessoa vai conseguir se comunicar com a arte do jeito dela. Por exemplo, aqui, nesse print que eu tirei, são 3 crianças. E o menininho pergunta assim para a inteligência artificial, tem uma escultura de um porco ali dentro. Aí ele fala assim, quantos anos esse porco tem? A inteligência artificial responde assim, esse porco foi criado no ano de blá, 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 blá. E ela conta toda uma historinha bem bonitinha, aí no final ela fala, se esse porco estivesse vivo, ele teria 86 anos e seria o porco mais velho do mundo. No outro trecho do vídeo, mostra uma pessoa perguntando sobre aquela pintura de cubismo do Bananal. Ele fala, quantas bananeiras tem no Bananal? Olha o tipo de pergunta. Ninguém faria esse tipo de pergunta para um guia, o guia do museu. Ele pergunta para a inteligência artificial responde para ele quantas bananeiras tem no Bananal. Isso é muito legal. É a arte, né? É as pessoas interagindo com a arte, do jeito delas, da forma delas. E como é só elas e o aplicativo, elas perguntam do jeito que elas quiserem. E aqui eu mostro para vocês, esse case foi um case de inteligência artificial com inovação humana. Eu não usei, a tecnologia que eu usei aqui foi inteligência artificial, digamos assim, a tecnologia mais alta que temos hoje.
para resolver um problema humano, de levar as pessoas a assistirem, a verem arte. Vou mostrar um outro case para vocês. Esse case é o case Embrace. E o Embrace é o quê? Essas quatro pessoas aqui eram estudantes da Faculdade de Stanford de pós-graduação, e eles receberam um desafio. O desafio era: crie a menor incubadora do mundo para pessoas de baixa renda. Tá, mas por quê? Aí eles foram pesquisar. Bom, países de terceiro mundo, pessoas de baixa renda, geralmente a maior parte das crianças morrem, acreditem, de frio, não de fome. Os recém-nascidos prematuros, principalmente, que nascem antes do tempo, eles nascem sem a gordura suficiente no corpo para se manter vivo. Então, o que aconteceu? Na pesquisa dele, eles viram que assim, as cidades próximas dos vilarejos tinham incubadoras. E todo um hospital equipado e tudo mais. Mas, se o vilarejo ficasse 30 minutos desse hospital, do bebê nascer prematuro de 7, 8 meses, ser, sei lá, coberto num cobertorzinho e ir até a cidade, muitas vezes de moto, porque as pessoas não têm carro, ou a cavalo até, o bebê, infelizmente, chegava lá morto. Então, eles falaram assim, caramba, eles têm a tecnologia, só que não está perto deles. Em outras pesquisas, eles viram que existia nessa cidadezinha, um tipo de cera, tipo essa cera de abelha, tipo cera de depilação, as mulheres conhecem bem, que se aquecida em água fervente, poderia deixar o bebê mais quentinho. Então, o que eles pensaram? Eles criaram uma espécie de saco de dormir para colocar o bebê dentro, com um bolso atrás, onde colocaria essa cera aquecida e manteria o bebê aquecido por até 6 horas até chegar no hospital. E salvaria a vida de um bebê. Independente se ele fosse de carro, de moto, andando, isso salvaria. Aí você fala, mas isso aqui é tecnológico. Essa é a menor incubadora do mundo, a Embrace. Ela é tipo de um saquinho de dormir, que nos primeiros protótipos que eles fizeram, não tinha essa parte transparente aqui, que é tipo um visor na barriguinha do bebê. Por quê? Antigamente ele era tampado, os primeiros protótipos. Aí, o bebê estava coberto. A mãe estava olhando e falava, acho que ele não está respirando, não. O que ela fazia? Abria o cobertorzinho. E o bebê podia morrer. Então, eles falaram, meu Deus, vamos evitar isso. Vamos fazer um visorzinho na barriga do bebê. A mãe olha, vê a barriguinha subindo e descendo. E ele não vai precisar abrir. Outra coisa também que eles fizeram, ali no cantinho esquerdo de vocês, tem um negócio amarelo. Ali tinha a temperatura, que a temperatura era tipo 25, 30, 40 graus. Quando chegava no 40 graus, elas esfriavam, porque elas ficavam com medo do bebê ficar assado. Mas 40 graus é uma temperatura correta para um bebê. Então, eles tiraram o termômetro e só colocou liga e desliga. Está aquecido, não está aquecido. Só isso. Então, foram feitas várias alterações e várias vidas foram salvas. Esse grupo de estudantes largou a carreira deles, se mudou para a Índia e foi resolver o problema lá da Índia de bebês prematuros. E aí, na época que foi lançado o Embrace, ele custava para o governo $20, cada um desses saquinhos. Aí eles melhoraram, fizeram aquela mantinha ali de cera. Esse negocinho azul é um negocinho que aquece, então eles fizeram um pouquinho mais tecnológico, então pode colocar dentro daquele negócio e a cera é aquecida por eletricidade, ou até mesmo na panela quente, em água fervente. E vários bebês foram salvos prematuros de não morrer de frio. E esse case fala de uma tecnologia, uma pequena tecnologia, né, a descoberta da cera, o aquecimento elétrico, com inovação humana, usando o design thinking, HCD, processo humanizado. O terceiro e último é o meu case favorito, de todos. Ele me emociona muito porque ele é um case incrível. Esse lugar que vocês estão vendo é um asilo, lá em Düsseldorf, na Alemanha. Esse asilo, como vários asilos, tem idosos pacientes com Alzheimer. Não sei se vocês sabem, mas os pacientes de Alzheimer, eles têm perda da memória recente. Então, eles lembram de muita coisa quando era criancinha e de agora eles não lembram. E também tem um outro detalhe. O paciente de Alzheimer, quando chega o entardecer do dia, ele quer voltar para casa, mesmo se ele estiver na casa dele. Ele fica inseguro e fica relutante, agressivo e perde a mão. Assim, o idoso ele fica bem agressivo. O que acontecia isso no hospital? Ele ficando agressivo,
Ele machucava ele mesmo, ele machucava os médicos, os enfermeiros, e muitos idosos, obviamente, você não podia colocar deitado numa maca com sedado, porque muitos idosos poderiam morrer com a sedação, eles não aguentariam. Outra forma que também eles faziam era, antes de entardecer, amarrar o idoso pelos pés e pelas mãos na maca. Isso também machucava o idoso, porque ele ficava realmente muito agitado, querendo voltar para casa. E aí, um casal que estuda design thinking, isso foi em 2008, tá? Esse case é muito antigo, só tem essa foto horrorosa de lá, desculpa, a imagem é feia, é embaçada, só tem isso, tem poucas coisas sobre esse case, porque ele, além de fantástico, ele virou uma lenda no design thinking e na inovação para ser passado adiante. Isso foi em 2008. Então, um grupo foi até esse asilo, eles entenderam como funcionava a doença de Alzheimer, entenderam como era a rotina do asilo, ficaram lá alguns meses. E aí eles criaram a seguinte solução. O que vocês veem é um ponto de ônibus. Então, quando um paciente de Alzheimer sentia necessidade de ir para casa quando entardecer, o enfermeiro calmamente conduzia esse idoso até esse banco de ônibus e falava, o senhor pode esperar o seu ônibus aqui. Esse ponto de ônibus fica dentro do asilo, no centro do pátio. E ele saía. Passado alguns minutos, ele voltava lá e falava, senhor, pode me acompanhar até o seu quarto? E o idoso ia calmamente até seu quarto dormir. É a solução mais humana que eu acho, que eu encontrei, que eu gosto. Assim. Você fala assim, inovação e tecnologia, inteligência artificial, é isso? Não, gente, é um olhar humano. Quando você olha com humanidade para aquele problema, para aquela dor, com empatia, você consegue resolver várias coisas no mundo. Vai precisar de tecnologia? Vai, galera. Vai precisar de um monte de coisa. Você acha que eles não usaram tecnologia para entender melhor sobre a doença, pesquisando na internet? Tecnologia. Mas aqui foi um olhar mais humano, um olhar totalmente empático. Ele usou de empatia e de uma inovação humana. Quando a gente presta mais atenção ao que acontece ao nosso redor, a gente consegue fazer as coisas melhor. Consegue construir coisas melhores. Porque, no final, eu estou construindo para seres humanos. Toda vez que eu construo uma ideia, uma startup, eu quero mudar o mundo. Eu quero transformar o mundo para o ser humano, para os animais, para o planeta, que no final é para o ser humano de volta. Então, quando eu estou fazendo qualquer tipo de pesquisa, qualquer tipo de validação de problema, de solução, eu tenho que olhar e focar mais na dor humana. Eu tenho que me pôr no lugar do outro e entender realmente o que está acontecendo. Porque o mundo mudou. As coisas todas mudaram. Foi por causa da pandemia? Não. O mundo muda o tempo todo. O tempo todo. Só que a gente precisa se rehumanizar para olhar no fundo dos olhos das pessoas e entenderem os problemas delas, o problema real, o problema raiz, e resolver ele de vez, ou por um tempo muito mais prolongado. Eu pergunto para você, o mundo mudou. Mas e você? Você mudou? Você tem feito as suas coisas com empatia, com um olhar mais no ser humano? Você tem pensado mais nas dores humanas? Ou você tem pensado só em resolver os seus próprios problemas? Eu deixo essa questão para vocês. E aqui eu me despeço. Meu nome é Kátia Juliana. Muito obrigada. Foi um prazer e uma honra participar da Fábrica de Empreendedores aqui. Eu agradeço muito e acho que vai estar aberto para perguntas. Nas redes sociais, Kátia Juliana, LinkedIn, Instagram, em tudo quanto é lugar. Pode também pegar o QR Code com meus dados. Opa, temos alguns minutinhos para perguntas ainda. Alguém que compartilhar alguma visão sobre o tema, alguma experiência, tem dúvidas? Podem fazer perguntas, pessoal. Qualquer pergunta sobre qualquer parte, ou o que tem a ver, o que você pensou, fica à vontade, estou aqui para responder. Gente, eu estou achando que todo mundo entendeu o que eu falei. Ah, meu Deus. Ninguém quer fazer pergunta? É um momento de vergonha inicial. Sempre tem uns minutinhos, o pessoal vai formulando, é o tempo que, opa, não estava preparado. Deixa eu pensar um pouquinho aqui, depois vai surgindo as perguntas. Se alguém também for da área e quiser complementar com o tema, a gente sempre deixa esses espaços de debate no final, para que vocês possam compartilhar ideias. A Campus é sobre isso, é uma experiência colaborativa. Então, quem se sentir confortável em compartilhar, está convidado. Por favor, ele. Obrigada. Boa tarde, Kátia. Boa tarde. Parabéns, achei muito legal a palestra.
Eu queria te perguntar assim, o que você acha que a gente pode fazer para engajar cada vez mais os jovens com essa questão do design thinking e pensar no próximo? Como que a gente consegue fazer, engajar mesmo esse público, que às vezes a gente é mais individualista, esse mundo que, né, é mais individual? O que você pensa assim para engajar? Os jovens, não só dessa geração, mas até tem pesquisa na internet que a parte adolescente, até os 25 anos, é até mesmo biologicamente restrito a algumas coisas, inclusive a empatia e as outras vivências. Para engajamento do jovem, usando o Design Thinking ou qualquer outra metodologia mais humana, eu acredito que é conhecer melhor o mundo deles, entender melhor o mundo deles, entender o que para eles faz sentido. Às vezes a gente fala assim, não, mas o jovem não quer nada com nada, mas o jovem... A gente está julgando. Aí que a gente dá um passinho para trás e fala, vamos ser empático? Diz, o que você precisa? O que é importante para você? Importante para mim é jogar a madrugada toda. Importante para mim é ir para a balada. Tá, o que você acha lá na balada? Como eu engajo ele? Como é que eu entendo o mundo dele para trazer ele para o meu mundo? Porque eu preciso mostrar para ele. Eu acredito que dessa forma, com um olhar mais humano e mais aprofundado nas vivências dos seres humanos, independente da idade, né, é entender o que para eles faz sentido. Porque a nossa cabeça... uma das coisas da empatia é isso, mudar a sua visão de mundo e mudar a sua visão sobre as pessoas ao seu redor. Quando você é empático, você baixa uma barreira, esquece seu repertório, suas experiências e fala, não, deixa eu ver aqui, transparente, o que ele tem para me dizer. Aí eu comecei a entender, ele falou, poxa, para ele é tão importante tal coisa. Quando você descobre o que é importante para aquele nicho de pessoa, aquele grupo de pessoas, você consegue trazer o engajamento delas bem correto, bem adequado. Respondido? Obrigada. Temos mais perguntas? Ou contribuições? Oi. Parabéns pela palestra, eu gostei Obrigada. muito da brincadeira aqui, né? Obrigada. E quando a gente pensa em startup, pelo menos quando eu penso em startup, a gente pensa mais em retorno financeiro, né? Que é o que muitos buscam, né? Quase todo mundo busca. E a parte da contribuição humana parece que fica um pouco esquecido, né? Trazendo isso, é bom também trazer isso, né? Cada vez mais, eu gostei muito da palestra por causa disso. Por trazer essa sensibilização, opa, calma aí, eu estou vendendo para alguém, não é só um produto, uma marca, uma venda, um lucro, né? Vamos dizer assim. É algo que tem que mudar a vida daquela pessoa e mudar para melhor. Então, é algo muito importante, sim. Parabéns. Obrigada pela sua contribuição. Realmente, a gente fica tão preso pensando em gerar lucro, em gerar dinheiro, que é importante, tem que pagar as contas. Ninguém aqui é hipócrita de achar que não. Mas, se eu estou fazendo todo produto, serviço, tudo que a gente faz, no final, é para um ser humano. Então, se eu entender a real necessidade dele, eu consigo sanar as dúvidas, necessidades, problemas de forma mais efetiva. O dinheiro vem. O dinheiro vem porque você está agregando valor para o seu produto quando você olha mais profundamente para o seu cliente. O dinheiro sempre vem. É consequência. Temos mais perguntas? Contribuições? Não? Aqui? Oi, boa tarde. Oi, boa tarde. Eu, como enfermeira, fiquei super contente. Não conhecia esse saco, né, que eles fizeram para bebês. Então, como é importante, algo simples, barato e salva vidas, né? Então, parabéns, a palestra foi muito bacana. Obrigada. Procure na internet, chama Embrace. É uma empresa, a história é muito linda, a empresa é incrível, existe até hoje, é bem legal. Como a gente pode resolver várias coisas humanas ou tecnológicas de forma mais simples, com um olhar mais humano, né? Obrigada pela contribuição. Bom, então agora agradecer a Kátia pelo conteúdo compartilhado. Muito obrigada. Obrigada pelo tempo foi uma conosco. honra. Foi uma honra. Obrigada, pessoal. Uma salva de Boa palmas, tarde. por favor. Tchau, tchau. Agora vamos para os nossos recadinhos finais, porque chegamos ao fim do nosso conteúdo aqui.